Você precisa dar uma olhada nestes insetos de 300 milhões de anos atrás. De acordo com a pesquisa científica publicada nos Anais da Academia Nacional de Ciências, existem mais de 1,5 milhão de espécies vivendo no nosso planeta. A mesma pesquisa afirma que os insetos representam mais de 2/3 deste número enorme. Contudo, os cientistas acreditam que esta estimativa não seja completamente correta. À medida que continuam os seus estudos, parece que o número real de todos os seres vivos é mais próximo de 9 milhões, e a maioria desta vida abundante ainda não foi catalogada. E agora, eles acreditam que 90% de todas as criaturas na Terra pertencem à família dos insetos. Você pode ter um medo extremo de insetos. De fato, mais de 20% das pessoas nos Estados Unidos têm. Talvez você só os ache um pouco desagradáveis, ou quem sabe eles não lhe incomodem nem um pouco. Contudo, é impossível negar que os insetos têm uma história extremamente longa e rica no nosso planeta, sobrevivendo por mais tempo até do que os gigantes mais intimidadores do reino animal. São extremamente pequenos e, como resultado, conseguem facilmente se esconder de predadores e não precisam de muita energia para sobreviver. Também não são muito exigentes. Podem comer tanto alimentos naturais quanto artificiais. Insetos têm um exoesqueleto duro que os protege de perigos que venham em sua direção. Ainda mais, vários destes seres minúsculos têm asas, o que os ajuda a escapar do perigo e encontrar lugares seguros para viver. Espere um pouco, eu acabei de dizer seres minúsculos, eu não podia estar mais enganado. Para as pessoas que vivem na Europa ou América do Norte, um inseto é realmente relacionado com uma criatura minúscula, muitas vezes até difícil de ser percebido. Mas as pessoas que moram na América do Sul ou Ásia podem contar histórias aterrorizantes sobre insetos que impressionam e chocam com seu tamanho. Por exemplo, a floresta amazônica é a casa dos mais diversos insetos gigantes. Mas nenhum besouro é maior do que o Titânus giganteus. Ele é um dos maiores insetos catalogados no mundo inteiro. Estas criaturas gigantes podem chegar a 15 centímetros de comprimento e podem facilmente quebrar um lápis ao meio. Isto é possível graças às suas mandíbulas super fortes, que também podem ser utilizadas para cortar carne humana. Uou! Ainda mais esses bichos fazem um barulho muito alto quando se sentem ameaçados. Sim, eu manteria distância neste caso. Infelizmente, não se pode falar o mesmo de outras pessoas. Um risco grande de lesão não impede que turistas sejam atraídos pela oportunidade de segurar um desses bichos enormes na palma da sua mão. Ei, sinta-se à vontade! Se você acha que se aproximar e fazer amizade com o Titânus giganteus é uma oportunidade difícil de deixar passar, que tal conhecer alguns bichos pau gigantes? Eles são os insetos mais longos entre todos no nosso planeta. A sua aparência de galho os ajuda a se camuflar nos galhos das árvores para escapar de predadores. Galhos ambulantes são criaturas noturnas. Durante o dia, eles se escondem embaixo de plantas, permanecendo imóveis como folhagem. Durante a noite, eles saem dos seus abrigos para procurar comida. Se qualquer predador conseguir encontrar um bicho-pau e o alcançar, ele expele um spray defensivo. Ou escolhe se fazer de morto, ou até mesmo separar um membro, se isso significar que ele pode escapar do inimigo. Os bichos-pau mais longos vivem no Sudeste Asiático, normalmente com cerca de 53 centímetros de comprimento, mas às vezes podem chegar a 60 centímetros de comprimento. Enquanto algumas pessoas sentem nojo apenas ao pensar nestas criaturas, galhos ambulantes não são perigosos e até são criados como animais de estimação. Outra prova de que os insetos nem sempre incomodam tanto quanto você acha é a barata rinoceronte. Soa como um pesadelo. Esta é a maior barata no mundo inteiro, entre as 4.600 espécies de baratas. Se você as odeia, talvez queira abrir uma exceção aqui, pois ela não é igual às outras. Este inseto australiano não é considerado uma peste, não é dotado de asas e tem um papel vital no ecossistema em que vive, quebrando folhas mortas. Além disso, algumas pessoas juram que baratas rinoceronte são animais de estimação perfeitos.
Elas podem ter mais de 7 centímetros de comprimento e viver até 10 anos. Um inseto de 10 anos. Eu acho que eu vou seguir acariciando o meu cachorro, ao invés de ter uma dessas criaturas gigantes. Lepidopterofobia, ou medo de borboletas e mariposas, é surpreendentemente uma das fobias mais comuns no mundo. Apenas imagine o terror que uma pessoa que tem medo de borboletas ficaria quando visse a maior borboleta no mundo, a Ornithoptera alexandrae. A envergadura de suas asas pode chegar a mais de 22 centímetros de comprimento. Encontrada em florestas do nordeste da Papua Nova Guiné, esta borboleta gigante está na lista de espécies ameaçadas. Então não tente caçá-la, a não ser que você queira pagar uma multa de dezenas de milhares de dólares. Outro inseto que pode fazer você desmaiar é a Scolopendra gigantea. Esta centopeia gigante de quase 60 centímetros pode ser encontrada nas Américas do Sul e Central. O corpo dela é dividido em cerca de 24 segmentos, cada um com seu próprio par de pernas. Vamos fazer o cálculo. Com mais de 40 pernas no total, como elas não tropeçam em todos estes membros? Essa espécie também tem mandíbulas que lembram pinças e que, tecnicamente, não são parte da boca. São um par de pernas levemente modificado, cada uma com uma glândula venenosa na ponta. Elas utilizam estas garras para injetar veneno nas suas presas, que podem ser insetos grandes, aranhas, escorpiões, lagartixas, sapos e até mesmo pássaros, ratos e morcegos pequenos. Ou seja, elas não têm muita frescura para comer. E o veneno também é tóxico para seres humanos. Uma picada desta centopeia considerável pode causar febre, inchaço e dor intensa. Qual o maior inseto que você já viu? Você teria coragem de conhecer qualquer um destes insetos enormes dos quais falamos? Fale nos comentários abaixo. De qualquer forma, vamos seguir adiante. Se a ideia de insetos enormes lhe causa calafrios, então você não se daria muito bem nos tempos pré-históricos. Naqueles tempos, poderia avistar algo muito mais aterrorizante do que besouros do tamanho da palma da sua mão. Foi uma temporada de insetos gigantes, realmente gigantes. Quando as pessoas pensam em animais pré-históricos, geralmente imaginam dinossauros e outros répteis gigantes. Mas estas não eram as únicas criaturas na superfície da Terra pré-histórica, já que insetos também existiam naqueles tempos. Mas eles não tinham nada a ver com os nossos insetos inocentes de hoje em dia. Sim, até mesmo os que são do tamanho da sua mão. Por causa de escavações paleontológicas ao redor do mundo, cientistas encontraram diversos restos fossilizados de insetos pré-históricos. E o tamanho de algumas dessas criaturas pode surpreender até mesmo os mais criativos escritores de horror. Então, vamos dar uma olhada nos que causam pesadelos. Pulgas gigantes. As pulgas que existiam cerca de 165 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, não conseguiam pular. Ao invés disso, para sugar o sangue de dinossauro, elas espreitavam a sua presa. Cientistas chegaram a esta conclusão após terem encontrado alguns fósseis incrivelmente bem preservados na China. Enquanto as pulgas de hoje em dia não são maiores do que 0,3 centímetros de comprimento, os seus ancestrais pré-históricos tinham mais de 2,5 centímetros de comprimento. Não eram exatamente um gigante, mas você consegue imaginar algo assim se escondendo no seu cachorro? Eufoberia armigera. Esta espécie de diplópode, que existia há cerca de 320 milhões de anos, tinha um estilo de vida e forma parecida com a sua descendente atual. A única diferença insignificante era o tamanho deste inseto pré-histórico. Enquanto seu tamanho real ainda está sob debate, algumas fontes afirmam que tinha mais de 90 centímetros de comprimento. Uau! Você consegue imaginar a dieta deste monstro? Lembre-se de que a centopeia gigante de hoje em dia pode comer cobras, morcegos e pássaros. A Eufoberia armigera devia comer dinossauros pequenos. Artrópleuра. Enquanto estamos no tópico de centopeias gigantes pré-históricas, o tamanho desta criatura que viveu 300 milhões de anos atrás faz a Eufoberia armigera parecer insignificante. A Artrópleura
Tipicamente tinha mais de 2,4 metros de comprimento e mais de 45 centímetros de largura, mais ou menos como um crocodilo. Este inseto era tão grande que poucos predadores conseguiam derrotá-lo. Logicamente, qualquer pessoa que visse este gigante ficaria paralisado por causa do tamanho, mas ele não apresentaria nenhum perigo para os seres humanos. Restos fossilizados encontrados no seu estômago demonstram que a Arthropleura era uma espécie herbívora. Graças a Deus! Libélula gigante é Dragonfly, ou seja, dragão voador, e não é para menos, conforme a evolução. Se voltarmos 300 milhões de anos, você estaria morto agora. E não veria nenhuma libélula como as que conhecemos hoje em dia. Nos tempos pré-históricos, existia a Meganeura, que mereceu o apelido de dragão. Pesquisadores afirmam que eles eram os maiores insetos voadores que já habitaram o nosso planeta. Com uma envergadura maior que 60 centímetros e um corpo que podia chegar a 43 centímetros, estes insetos se alimentavam de animais pequenos, do tamanho de esquilos e sapos de hoje em dia. Ao pensar nestes insetos enormes dos tempos pré-históricos, você pode perguntar: por que nós não temos mais insetos grandes assim? Bom, tenha cuidado com seus desejos. Os cientistas têm diversas teorias sobre o motivo de que os insetos eram maiores no passado. Primeiramente, a atmosfera da Terra tinha apenas 35% do oxigênio que tem hoje. Isso significa que, mesmo sendo enormes, eles ainda podiam ter sistemas respiratórios pequenos, já que precisavam de pouco oxigênio para se manter vivos. Em segundo lugar, nos tempos primordiais, a pressão atmosférica no nosso planeta era de cerca de 8 a 12 atmosferas. Isso encorajou o desenvolvimento de espécies muito maiores em tamanho do que os insetos e animais de hoje em dia. Estes fatores podem ter levado ao gigantismo que produziu dinossauros e insetos enormes. Ainda assim, os cientistas continuam a pesquisar e quem sabe que outras coisas interessantes eles podem descobrir no futuro. Se você já se perguntou como era o nosso mundo nos tempos pré-históricos, então curta o vídeo. E não se esqueça de que as respostas para quase todas as perguntas que possa ter estão lhe esperando no nosso canal. Então, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. Esteja sempre com a gente no lado incrível da vida. Tchau!